Deus vai falando com a gente de várias formas. Olha só a frase do dia. Hoje é do Papa Bento XVI. O bem vencerá no mundo, mesmo que o mal faça mais barulho. Atenção, gente, atenção. Foi o Papa Bento XVI. O bem vencerá no mundo, mesmo que o mal faça mais barulho. Amém. Amém. Tem dia que a gente escuta mesmo uns barulhos, né? Mas com certeza nós confiamos, o bem vencerá o mal. Vamos pedir o Espírito Santo. Vamos, Paty. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. E vai pedindo que esse Espírito Santo venha mesmo conduzir o seu coração, a sua alma, a sua mente, dirigir esse momento, a sua atenção, despertar os seus ouvidos e a sua alma, o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, dirigir as palavras que o Márcio já traz no coração, que foram inspiradas por Ti. Vem, Espírito Santo, preparar o ambiente para que a Tua palavra tenha eficácia e desempenhe a missão a ela confiada neste dia. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Pelo sinal. Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos do 56 ao 69. Se você puder, abra sua Bíblia e vamos voltar não só os nossos olhos, mas o nosso coração para a palavra de Deus. Vamos deixar que Deus nos fale. Até você pode dizer isso para Ele: Senhor, não me interessa ouvir qualquer outra voz. Eu preciso e eu quero muito, Senhor, que o Senhor fale comigo. Que o Senhor nos fale. Mesmo quando há alguém que pregue a palavra de Deus, importa que fale aquele que tem as palavras de vida eterna, que é Jesus. Então fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Vou obedecer a tua voz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim nos diz a palavra do Senhor.
Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e no entanto morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que vos falei são espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai, pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Você sabe por quê que ao final desta palavra nós dizemos palavra da salvação? Porque esta palavra que você acabou de escutar tem o poder de salvar a sua vida. Tem o poder de salvar a sua alma. Ela tem tudo o que é necessário para dar a cada um de nós a graça de entrar na vida eterna. Porque assim como a gente entra no reino de Deus, assim como Deus reina sobre nós, não é? Porque nós entramos no reino de Deus, nós entramos na vida eterna. Não é? Porque nós entramos, nos colocamos debaixo da graça de Deus. Então esta palavra tem o poder de nos inserir na vida eterna. Ou se quiser dizer de maneira diferente, esta palavra tem o poder de derramar a vida em nós, de nos transbordar de vida. E qual palavra? Havia um povo que estava ali na sinagoga em Cafarnaum, que tinha ido atrás de Jesus. E por que eles foram atrás de Jesus? Porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Era algo muito recente. A fama correu por toda a região que um homem ali no meio do deserto havia multiplicado pães e peixes de modo que uma multidão se alimentou a partir de um cestinho. Tinha um cestinho com pães e peixes que um garoto estava carregando. Provavelmente, esperto menino, não é? Que sempre tem gente coercitino que vê oportunidade em todas as situações, enquanto uns veem dificuldade, outros veem oportunidade.
Enquanto uns provavelmente estavam ali ouvindo Jesus pregar, mas reclamando e discutindo ali, falando baixinho, pensando que Jesus não estava ouvindo, dizendo assim, mas tinha tanto lugar para esse homem fazer essa pregação, ele resolveu fazer no deserto. Pior não é ele não, pior somos nós que viemos. Olha aqui onde é que a gente está. Agora está todo mundo com fome, agora a tarde já está caindo. A gente, se for pegar o caminho aí, corre risco até de desmaiar pelo meio da estrada. Enquanto uns viam dificuldade, aquele garoto viu oportunidade. Porque na beira do mar, a peixe vale pouca coisa, gente. A beira-mar, onde você joga ali a sua varinha e pesca o suficiente para você comer. Onde tem um monte de pescador concorrendo um com o outro. É tão barato que às vezes você até ganha, não é? Então, à beira-mar, o peixe tem um valor, mas no meio do deserto, com todo mundo com fome, o peixe tem outro valor. Então, aquele menino tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. É muita comida para um garoto. Então, o que ele estava fazendo com esse cesto lá? Provavelmente ele tinha visto a oportunidade de vender. E quando Jesus começou a ser abordado pelos apóstolos, que eles dizendo, ó, Senhor, é bom o Senhor terminar a pregação, está passando do horário, o povo já está aqui fraquejando, o dia foi quente, o sol escaldante, a gente está aqui no meio do deserto, a noite está chegando, a gente mandar esse povo, se mandar agora já não vai ser bom, mandar mais tarde vai ser pior ainda. Porque tem velho aqui no meio da gente, tem gente doente aqui no meio da gente, esse povo vai passar mal pelo meio do caminho. O Senhor vai ficar mal falado, as autoridades vão vir atrás do Senhor. Porque o Senhor criou uma situação que pôs o povo em perigo. E começaram a chamar a atenção de Jesus. Jesus disse, faz todo mundo sentar. Que está na hora da refeição. Aí um deles vira e diz assim, refeição? Deve ter pensado, Jesus está com insolação. O sol afetou a cabeça dele, porque nós acabamos de falar para ele que a gente está no meio do deserto. Que não tem comida. Não tem onde comprar comida. E eles disseram isso para Jesus. Senhor, onde nós vamos comprar comida? Não tem. E Jesus vira para eles e diz, dê a eles vocês mesmos de comer. Eles começaram a fazer as contas e disseram, tanto de dinheiro não seria o suficiente para poder dar comida para essa gente. Nós não temos esse dinheiro. E Jesus, pedindo para ver ali o que havia à mão, né, para ele trabalhar, um chegou e disse, ó, tem um garoto aí que ele tem um cestinho com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse, pede para ele trazer isso aqui. Gente, tudo começou com a oferta de um garoto. A gente vê isso acontecendo aqui no Sorrindo para a Vida Direto. Eu fico pensando, né? Como a bondade é uma coisa de Deus na vida da pessoa. Quando você vê que uma criança que passou muito tempo juntando o seu dinheirinho num cofrinho, chega para o pai, chega para a mãe e diz, ó, manda para a Canção Nova, manda para o Sorrindo para a Vida. É o meu generoso, é o meu cofrinho. E Deus que vê a generosidade, multiplica. Deus não multiplica dinheiro, nem multiplica pão, nem multiplica peixe. Deus multiplica generosidade. É o que é feito de coração que transborda. Por isso que a palavra de Deus nos diz, há mais alegria em dar do que em receber. E diz também, Deus ama quem dá com alegria. Porque se for para a pessoa dar emburrada, se for para a pessoa dar com má vontade, se for para a pessoa dar com crítica, melhor não dar. Porque tem gente que às vezes dá, nem dá, a pessoa se sente tomada. Não é por alguma situação, se viu constrangida, vai pegar mal se eu não der, então eu vou dar também. Você desculpa, pode até fazer alguma diferença ali na hora, mas aos olhos de Deus foi muito pouco, viu? Porque não foi dado com alegria.
Jesus fala isso daquela viúva que estava ali na porta do templo e deu umas moedinhas que não dava para nada, gente. Enquanto tinha gente despejando ouro na sacola, despejando de fazer barulho. E Jesus diz, essa mulher deu mais do que todos os outros. Mais uma vez os discípulos se chocam. Como que ela deu mais? Se a gente viu que ela deu centavos. E os outros deram, teve gente que despejou fortuna, Senhor. E Jesus disse, só que eles deram uma fortuna, mas deram do resto que eles têm. Deram do que sobrava e deram para aparecer. Essa pobre deu do que lhe faz falta. Tirou do que ela ia precisar para dar. Deu tudo o que ela tinha. Por isso ela deu muito mais do que todos os outros. Porque ela deu tudo. Ela deu tudo. Deus multiplica generosidade. Não adianta a gente fazer, é preciso fazer de coração. E isso não é só com dinheiro, isso é com um sorriso, é com um abraço, é com um gesto concreto de carinho, um bilhetinho que você escreve, pedindo perdão, tem que ser de coração. Um bilhetinho que você escreve agradecendo, como você nunca havia feito. Alguma vez na sua vida, você escreveu de próprio punho um bilhetinho para sua mulher agradecendo por tudo que ela é para você, por tudo que ela tem sido na sua vida, por tudo que ela abriu mão para estar do seu lado. Porque a gente olha, muitas vezes a gente olha o que a gente perde, a gente não olha o que a gente ganha. E pensa, eu deixei tudo para estar ao lado dela. Mas não pensa, ela deixou tudo para estar ao meu lado. Mas tem que ser de coração. Um elogio. Você já fez algum elogio por escrito para o seu filho, para sua filha? Eu tenho uma cartinha de um dos meus filhos guardada. Porque eu recebi por escrito uma declaração maravilhosa dele quando criança, mais novinho. Às vezes o que a gente recebe para o outro foi uma coisa de nada, ele só escreveu, mas para a gente é um tesouro, minha gente. Tesouro, guardamos. Você entende que transborda quando é de coração. Aquela cartinha que eu recebi transbordou. Aquele elogio transbordou. A gente tem que aprender a pôr a alma naquilo que a gente faz. E Jesus, vendo a iniciativa daquele garoto, que levou lá os seus pães e os seus peixinhos, multiplicou de maneira que uma multidão se alimentou e ainda sobrou. Eu sei que alguns gostam de pegar essa passagem para dizer que é uma alegoria, para poder falar que quando o menino trouxe a parte dele, cada um foi trazendo a sua e houve uma grande partilha. Onde tem a partilha, ninguém fica de fora, todo mundo se alimenta. É bonitinho, é engraçadinho, é um belo ensinamento, é verdade. Mas não foi isso que a palavra de Deus quis dizer, não. A palavra de Deus quis nos mostrar que Jesus é Senhor do pão, da matéria, e que Ele multiplica os pães, que Ele tem poder sobre estas coisas. E nessa mesma toada, próximo aqui do João 6, é só você ir um pouquinho para trás, você vai ver que também São João conta que Jesus não só tem poder sobre os pães, porque Ele multiplicou os pães, mas conta que Ele caminhou sobre as águas. Para dizer para nós, esse homem que tem o poder de multiplicar os pães, esse homem também tem poder sobre o seu corpo, de caminhar sobre as águas.
E esse homem que tem o poder sobre o próprio corpo e tem o poder sobre o pão, esse homem em Deus tem o poder de oferecer o seu corpo como pão. Tem poder de fazer eucaristia. Não foi à toa. Você já tinha prestado atenção nisso? Que antes de entrar nesse versículo 6, esse capítulo 6 do pão da vida, que Jesus institui ali a Eucaristia quando ele diz: o meu corpo é carne para você comer. Eu sou o pão que alimenta. Você vai comer do meu corpo, vai beber do meu sangue e vai ter a vida eterna. Não foi à toa que antes de Jesus dizer isso, São João conta, ele multiplicou os pães. Olha, ele caminhou sobre as águas e fez Pedro caminhar também. Esse homem pode fazer pão se tornar no corpo e no sangue dele. Mas como o povo tinha comido de graça, eles despencaram numa carreira para contornar o lago, para chegar até Jesus, porque tinha pão de graça. Eles tinham enchido a barriga, tinham enchido a pança. E eles estavam, ó, vamos atrás desse homem, porque se a gente for atrás dele, a gente não precisa trabalhar. É escutar palestra o dia inteiro e comer. Tá bom para mim desse jeito. Tanto que eles chegam lá e perguntam: mestre, quando que chegaste até aqui? Eles estavam puxando conversa. Mas o que eles queriam saber era se ia ter de novo pão. Aí Jesus pega e faz um discurso difícil, gente. Porque Jesus viu que eles não entenderam nada. Não entenderam. Eles não tiveram os olhos na força divina que tinha se manifestado para multiplicar os pães. Os olhos deles estavam nos pães e não no poder de Deus. É interessante, né? Aqueles homens, eles não conseguiam se desapegar das próprias necessidades materiais e por isso eles não conseguiam experimentar algo maior. Quando o nosso coração é apegado ao material, a gente não consegue experimentar o céu. Por isso que diz, eu não tenho paz, não tenho sossego, a minha vida é só aflição, eu vivo num purgatório, outros dizem eu vivo no inferno. Porque um coração apegado ao material não abre espaço para o céu na sua vida. Quando a gente tem apego ao material, a gente vive para esse mundo. A gente vive com medo de perder dinheiro, com medo de perder oportunidade, com medo de perder empresa. Família briga, família se divide por causa de dinheiro. Olha, eu digo uma coisa, quem tem algum parente que tem dinheiro, que não vai durar muito, ele começa a rezar. Reza para que herança não divida a família. Porque o dinheiro, ele é terrível, gente. Dinheiro, ele é terrível. Ele é uma grande tentação. Quantos pais passaram a vida assim? Pai, normalmente o homem, né? Vou trabalhar a minha vida inteira para eu juntar bastante dinheiro, para eu deixar para a minha família abastecida. Tadinho. Se ele soubesse que com a morte dele isso ia ser o fim da família dele, porque aí um briga para cá, outro briga para lá, filho não fala mais um com o outro, os irmãos se dividem, viram uma lambuzeira, um ódio. Então, se é na sua casa, já vai rezando, pedindo a Deus: Senhor, que o apego às coisas materiais não seja destruição da minha família, não tire a paz da gente, não tire o céu da nossa casa, não feche o nosso coração para Deus, porque esse povo que estava ali com Jesus tinha feito experiência, eles só conseguiam ver comida e por isso não conseguiam ver Deus agindo. A nossa confiança precisa estar no nome do Senhor. Olha, devemos trabalhar sim, devemos nos esforçar sim,
Mas, gente, nós não vivemos só para comer, e para beber e para vestir. Se a nossa vida se resumisse a isso, tadinho de nós. Nós somos chamados, precisando dessas coisas todas, porque ninguém aqui é anjo, todo mundo tem um corpo que precisa ter uma cama para deitar, uma casa para morar, uma comida para comer, você tem que vestir. Mas mesmo precisando de todas essas coisas, Deus nos chamou para coisas maiores. E é por isso que Ele nos diz que Deus sustenta o pássaro do céu, veste os lírios do campo, que Ele dá todas essas coisas aos seus filhos, até enquanto eles dormem. Mas que nós precisamos buscar a vontade de Deus na nossa vida. Devemos buscar o reino de Deus. Devemos buscar o céu. O Senhor nos chamou para as coisas do alto e nos garantiu que o resto vem por acréscimo. Então tudo começa na confiança em Deus. A gente precisa confiar em Deus, porque confiar em Deus nos faz experimentar o inesperado. A sua confiança em Deus vai fazer você experimentar o que ninguém espera. Você confia em Deus e Deus faz por você o que você não imaginava. Porque Deus tem soluções que você não tem. Porque Deus conhece caminhos que você não conhece. E porque Deus te ama como você não consegue se amar. Confiar em Deus, esperar em Deus, nos faz testemunhar e experimentar e alcançar milagres. Acontece um milagre. Acontece uma transformação incrível quando nós confiamos em Deus. Incrível. Quando você confia, o milagre acontece. Mas é preciso a confiança, sim. Esses dias a gente falando aqui no Sorrindo para a Vida, né, sobre fé, e eu pensava, né, mas já estava no finalzinho do programa, mas Deus evangeliza a gente todos os dias. E eu fiquei assim, olha, é por isso que Deus fala da nossa alma como uma esposa. Por isso que Deus chama o seu povo de sua noiva. Porque acontece igual um espermatozoide, um óvulo, a fé. Para que aconteça uma criança, tem que ter o espermatozoide, tem que ter o óvulo. Para que a promessa de Deus se encarne na nossa vida e tenha vida, para que ela aconteça, tem que ter o óvulo e tem que ter o espermatozoide, tem que ter a nossa vontade e tem que ter a vontade de Deus. Tem que ter o querer de Deus, mas tem que ter o nosso passo de fé. É quando a nossa confiança em Deus, a nossa confiança, a nossa fé é a mão que a gente estende para pegar a mão de Deus. Quando a nossa mão toca na mão de Deus, o milagre acontece, igual aconteceu com Tomé, que estendeu o seu dedo e tocou na chaga de Jesus, e toda a falta de fé foi exorcizada naquela hora. Aquele foi o milagre do Tomé. O milagre que ele fez, não, o milagre que ele recebeu. Mas tem que dar o passo. E é um passo que exige, principalmente o primeiro. Porque depois que a gente vai confiando, a gente vai ficando mais confiante. Mas é preciso confiar em Deus. E quando nós confiamos, um milagre, uma transformação incrível acontece. As perdas se tornam lucro. É engraçado, gente. Por causa de Deus, a gente aceita tudo. A gente aceita o que não aceitaria. A gente não entende, mas por Ele a gente aceita. Senhor, eu poderia agir diferente. Eu poderia, nesse momento, dar vazão ao meu orgulho, à minha raiva. Mas eu vou pôr a perder a Tua obra na minha vida. Vou jogar fora essa relação. Vou destruir a minha vocação. Então eu me submeto. Às vezes rangendo por dentro. Mas a gente dobra a nossa vontade e submete a Jesus Cristo.
Por causa dele, a gente aceita. E aí nós vemos as nossas perdas se converterem diante dos nossos olhos em lucro. Porque é interessante, Deus não nos abandona. A gente aceita perder por causa dele, mas ele não nos deixa no prejuízo. Aí quem perde ganha. Na dinâmica do Espírito Santo, quem perde ganha. Quem doa recebe. O fraco se torna forte. E a loucura do sofrimento se torna sabedoria. A pessoa olha e diz, é um louco, como é que ele se determina dessa forma? Olha a vida que ele está perdendo. Pois é, quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mas quem esconder a sua vida de mim, quem quiser preservar a sua vida para viver do jeito que quiser, vai perder a sua vida. É o que Jesus nos ensina. Tudo, minha gente. Tudo está em descobrir o segredo dessa transformação. Tudo está em dar esse salto. É um salto na fé. Sabe quando a criança sobe em cima da estante, que põe a mãe de cabelos em pé e o pai fica lá embaixo rindo e dizendo, pula que o papai segura? É o salto da fé. É o salto. O pai pode errar a pegada? Pode. O filho pode se machucar? Pode. Mas o filho não quer nem saber disso. Meu pai está ali embaixo, eu vou pular porque o meu pai me segura. Dar o salto da fé é dizer, eu corro o risco de perder essa vida. Mas meu pai que me chamou, Deus me disse que tem uma vida eterna e que eu posso saltar desta vida para os braços dele, que eu terei essa vida eterna. Não é suicidar-se. É você confiar em Deus, correr o risco, me permita dizer assim, de desperdiçar essa vida vivendo de forma comedida, sem fazer o mal, perdoando quem te feriu, recomeçando todos os dias, não se entregando nas mãos dos vícios. Quem olha de fora diz, esse daí, coitado, não sabe aproveitar a vida. Não, coitado é dele que não sabe que você está ganhando a vida, porque você não está permitindo que o mal tenha controle sobre a sua vida. Isso é conversão. É você voltar o seu coração para Deus. E só quem der esse salto encontrará paz e voltará para sua casa satisfeito, porque você viu aqui a palavra dizendo que Jesus sabia quem andava com ele acreditava e sabia quem andava com ele não acreditava. Se a pessoa não acreditava, por que andava com ele? Porque tinha palestra e comida. E tinha comida. Porque era curioso. Achava que Jesus dava espetáculo. Aí saía contando, você viu? Hoje o que aconteceu? Paralítico andou. Mas será que era paralítico mesmo? Será que ele fez isso? Com que força será que ele fez? Aí uns diziam, esse homem é de Deus, ele fez isso com a força de Deus. O outro dizia lá, não, isso aí é coisa do demônio. Quem já viu um paralítico de nascença andar? Dizia isso, mas andava com Jesus. Você acredita numa coisa dessa? Mas quando Jesus falou para o povo judeu, que não comia nem carne de porco, disse, quem comer a minha carne vai ter a vida. E para ter a vida eterna tem que comer a minha carne. Um já olhou para o outro e disse, não, isso aí tá pesado, hein? Só que o judeu não bebia sangue de nada. Quando Jesus falou, vai ter que tomar o meu sangue, uns já jogaram poeira para cima e já pegaram, foi a estrada. Disse, não fico mais com esse homem, eu não vou escutar mais uma coisa dessa. E foi embora, irritado, insatisfeito. Quem foi que ficou? Quem foi capaz de dar o salto, encontrou a paz. Porque quando Pedro responde, gente, eu não sei qual é a experiência que você faz, mas todas as vezes que eu leio esse versículo, a paz entra no meu coração. Até quero dar essa dica que me veio agora. Nesse momento, a hora que você estiver sem paz, pega este versículo
e leia em voz alta para você. Transforme numa jaculatória. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Gente, eu não consigo ler esse versículo sem acalmar meu coração, sem ter paz no meu coração. Pedro deu um salto, os 12 deram com ele. Teve mais gente. Mas olha que interessante, que salto é esse? Muitas vezes nós vamos em busca de Jesus procurando uma graça, procurando uma cura, procurando que Ele tire um problema da nossa vida. Muitas vezes nós vamos em busca de Jesus procurando que Ele mude uma pessoa, porque nós queremos que aquela pessoa mude, porque a gente acha que a gente não vai ser feliz enquanto essa pessoa não mudar, que a gente não tem paz enquanto essa pessoa não mudar. Só que Jesus tem outra coisa para nos dar. Algo mais bonito e mais urgente. Algo que você precisa muito mais do que essas exterioridades. Tem algo que Jesus quer dar a você que é mais do que a mudança desta pessoa, que é mais do que a possibilidade de você pagar a dívida que está te atormentando, que é mais do que abrir uma pequena porta para você ter uma chance de conseguir o que você sempre sonhou. Mais bonito e mais urgente. Mas a grande pergunta que essa palavra põe para nós é: como é que Jesus vai fazer para nos levar a entender e aceitar essa troca? Que é uma troca. Ele poderia atender de imediato o meu pedido e o seu pedido? Poderia. Até de uma cura física para nós, para uma outra pessoa, porque a própria palavra diz, o próprio Jesus diz, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Quem não tem fé diz, é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados, porque você não vê o pecado sendo perdoado. Você tem que acreditar que foi e não tem como provar que não foi. Agora, se dizer para um aleijado, levanta-te e anda, isso aí é mais difícil. Jesus diz, não, não é não. E para que vocês entendam, pega a sua maca, levanta e vai para casa. Levanta e anda. Toma a sua cama e leva para casa. E diz que o homem levantou aos olhos de todos. É mais fácil isso? Sim. Mas antes de Jesus mandar ele levantar e pegar a maca, Jesus deu a ele o mais importante. A possibilidade de uma outra vida muito melhor, que começou com o fim de uma vida antiga, velha, quando Jesus disse para ele, os teus pecados estão perdoados. Se nosso Senhor cumpre as solicitações dos nossos caprichos e dos nossos egoísmos, isso não seria um bem, seria um mal. Porque Ele nos dá, não é o que nós pedimos, gente. Deus nos dá o que nós precisamos. Muitas vezes eu pedi a Deus coisas que eu não recebi. E quando eu não recebi, sabe o que eu fiz? Meu Senhor e meu Deus, eu aceito que o Senhor me der, porque eu confio de todo o meu coração que o Senhor tem o melhor para mim. Gente, nós estamos aqui no Sorrindo para a Vida todas as manhãs. Nós estamos aqui para sermos instruídos pela palavra de Deus e aceitarmos sem crítica essa troca que Jesus está propondo para nós. Aceitamos fazer sem críticas essa troca com Ele. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor para obedecer a Cristo, que nos diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É para isso que nós estamos aqui. E essa passagem do Evangelho nos ajuda a entender este salto. Se você volta um pouquinho, você vai ver quando eles perguntam, mestre, quando chegaste até aqui? Era conversa fiada, porque a pergunta é, quando vai ter pão de novo? Mestre, quando chegaste até aqui, o Senhor já multiplicou o pão e eu cheguei atrasado? Ou ainda dá tempo, o Senhor vai fazer daqui a pouco? E Jesus vendo isso, gente, não sem indignação, Ele oferece um outro pão, que é o que Ele está oferecendo para mim e para você agora. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. Aí alguns disseram, isso é muito duro. Eu venho pedir uma graça e Ele me diz para
tomar a vida dele, para caminhar com ele. Que o Espírito Santo nos dê a graça de responder, não como aqueles que disseram, isso é muito duro, mas de dizer com Pedro, né? Senhor, eu não entendo, mas eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo, porque só Tu tens a palavra da vida eterna. Nós estamos diante da mesma escolha. Qual é a escolha que você vai fazer? Eu pergunto para mim, Márcio, qual é a escolha que você vai fazer nesta manhã? Nós estaremos entre os que vão ou nós estaremos entre os que ficam? Porque tem gente que diz assim, eu vou mudar de igreja, eu vou deixar de rezar, porque eu pedi e o Senhor não me atendeu. Esses estão entre os que vão. Ou nós vamos dizer, nessa relação minha contigo, o Deus és Tu, não eu. E o que Tu disseres eu quero. O que fizeres eu aceito. Porque eu confio mais em Ti do que em mim. Isso é estar entre os que ficam. Nós vamos pedir o pão, não é? Que são essas respostas materiais para a nossa vida, ou nós vamos nos atirar de olhos, de alma e de mãos estendidas para receber aquele outro pão como nós fazemos na Eucaristia. Todos nós agora estamos diante dessa encruzilhada. Sempre você vai ver que na sua vida o grupo vai estar dividido em dois tipos, igual o de Jesus. Toda multidão, gente, se divide em duas turmas, a dos interessados e a dos interesseiros. Quando você vê um grupo de gente atrás de você, não tem terceira opção não. Ou estão interessados ou estão interesseiros. De que time que nós somos? Daqueles que estão interessados em Jesus? Ou daqueles que são interesseiros, que só querem adquirir um benefício particular? Senhor, nós queremos fazer agora essa nossa escolha. E nesse dia de hoje, começar o nosso dia tendo feito a nossa escolha. Essa escolha é decisiva. Eu não tenho certeza, Senhor, de que enquanto eu ouvi esta palavra, em que time que eu estava, mas agora eu tenho, Senhor. Eu tenho certeza de que agora eu sei de que grupo eu sou e eu quero dizer isso para Ti agora. Mas eu vou mais longe, meu irmão. Eu também tenho certeza de que enquanto você ouvia desses dois grupos, dos interessados e dos interesseiros, no seu coração você já tinha feito a escolha certa. Daqueles que são interessados em Deus. Então, em Jesus e no seu plano para nós, então diga para Ele, Senhor, a quem iremos nós? Senhor, a quem iremos nós? Eu quero, antes de mais nada, a Ti, Senhor. Eu quero a água viva, eu quero o pão vivo. Senhor, nós queremos que o Senhor nos tire o peso esmagador, o peso doloroso, o peso tremendo do nosso egoísmo. Nós queremos que o Senhor nos cure desse tumor terrível chamado pecado. Porque deve haver algo novo escondido para que os apóstolos ficassem. E isso que está escondido, o Senhor nos revela pela boca de Pedro, a vida eterna, porque com Jesus se manifestou a vida eterna. Se você crê nisso, diga, de maneira que você escute a sua voz, diga, eu creio na vida eterna. Eu creio que os sofrimentos desta vida não têm comparação com o que me espera depois desta vida. Eu creio em Deus que está comigo e estará na hora da minha morte. Eu creio em Deus, eu creio que existe o céu. E que nós fomos destinados por Deus para fazer essa experiência de céu. Senhor, dá-me a graça de ficar entre os que estão interessados. Obrigado, Jesus. Senhor, obrigada. Eu quero agradecer, porque foi adida, né, essa meditação. E mesmo estando aqui nesse estúdio de TV e você acompanhando a TV, você pode continuar fazendo essa experiência de conversar com o Senhor.
E é isso que eu quero fazer, Senhor, nessa manhã. A minha conversa é contigo. Assim como meus irmãos vão fazer também essa experiência, estão fazendo. Assim como aqueles discípulos, né? O Senhor, aqui no rodapé, ainda fala assim, ó, Jesus provoca uma opção de fé e os discípulos tiveram que escolher. E é essa opção que o Senhor nos faz agora. Nós temos a liberdade de escolha, seguir Jesus ou seguir a nós mesmos. E eu quero dizer, Senhor, e você pode dizer aí no seu coração, qual é o seu desejo? Jesus, eu quero ser interessada em Ti. Que o meu interesse seja sempre o Senhor. E eu renovo essa confiança em Deus. E essa música vai nos ajudar a entrar mais concretamente no que nós vamos precisar fazer escolhas. No que? Porque sempre é preciso fazer escolhas. O que nós vamos deixar para que possamos seguir Jesus. O que nós vamos assumir com Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento no Sorrindo para a Vida. Obrigada por esse momento de oração em que tantos se reúnem e que agora se encontram contigo. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Meu Deus, meu tudo. Eu confio em Deus. Eu espero. Eu espero em Deus. Eu espero nele. Meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou para coisas maiores. Sim, você toma consciência agora de que o seu chamado é para coisas maiores. É para generosidade, é para um coração generoso. E se Deus faz multiplicar a generosidade, imagina quanta bênção você vai viver aí, assim como nós. Val, a escolha está aí, né? Nossa. Somos livres, né? Isso é bonito, né? É próprio do pai, né? Da educação do pai. O filho é livre para a escolha. Escolher ficar, escolher servir, escolher continuar com o Senhor ou seguir aos nossos caprichos. Né? Mas vamos escolher seguir a Deus. Que palavra maravilhosa. Cada versículo vai enriquecendo a nossa vida, né? Foi muito bom, Márcio. Gostei demais. Deus multiplica a generosidade. E quando o Márcio falou isso, eu fiz uma oração sincera. Porque hoje a gente falou tanto de generosidade. Eu, sinceramente, gente, eu pedi a nosso Senhor que Ele multiplique a generosidade de todos aqueles que, de alguma forma, ajudam a Canção Nova ou ajudam o próximo. O mundo está meio escasso de generosidade, de gratuidade. Às vezes a gente ajuda esperando algo em troca. Mas vamos guardar isso e vamos aplicar. Deus multiplica generosidade. Depois, à medida que o Márcio ia pregando, eu até anotei aqui algo que eu trouxe para mim como direção nesse ano também de 2022. Eu só quero ter ouvidos aonde a palavra de Deus tem voz. Então, como Pedro, a quem iremos a nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Então, eu quero ter ouvidos aonde a palavra de Deus tem voz. Falou tudo, hein, Val? Eu peço a Deus a graça de não dar ouvidos, de não dar atenção, de fato descartar da minha vida. E que seja assim, né, minha gente? O povo de